quando a gente estava bem. Correto? Só para você entender a importância que Jesus deu a este assunto, a importância que Jesus deu, o verso 1 do capítulo 7 diz que Jesus estava em Cafarnaum. No verso 11, Jesus agora vai a uma cidade chamada Naim. Qual que é a distância de Cafarnaum a Naim? Em torno de 50 quilômetros. É um pouco mais do que daqui a Manhuaçu. Parece-me que daqui a Manhuaçu nós temos em torno de 40 quilômetros. Daqui a Carangola, 60 quilômetros. Então, essa média aí. Lembra que nesse tempo as caminhadas eram pelo deserto e num tempo árido, seco, a estrada cheia de pedras. Pois é, Jesus sai de Cafarnaum e vai até Naim, anda 50 quilômetros, uma viagem de 2 dias de caminhada, exatamente para consolar uma mulher que estava sofrendo luto. Olha a importância de Jesus, olha como que ele vê quando nós estamos precisando de consolo. Ele andou 50 quilômetros só para encontrar com um cortejo fúnebre e dar para aquela mulher que chorava a alegria de volta. Pois é, vamos ver o texto, isso aqui é impressionante. Vamos ver o texto, verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Até aqui. Deixa sua Bíblia aberta. Eu quero falar então com vocês sobre esse assunto, quando o luto atinge a família, porque você concorda comigo que toda perca é dolorosa. Aliás, nós humanos, e se você for como eu, a gente não gosta de perder nem zerinho ou um, nem para o ímpar. Não é assim? Porque, na verdade, nós não estamos preparados a perder e acostumados a perder. O que me impressiona na Bíblia é que a Bíblia ensina a gente mais a perder do que a ganhar. Tem muita gente ficando preparado para ganhar, mas na hora que perde coisas pequenas, se desespera. Porque o segredo na vida não está em saber ganhar, o segredo na vida está em saber lidar quando você perde. Se eu não sei perder zerinho ou um, se eu não sei perder para o ímpar, imagine então quando eu perco alguém que eu amo tanto. Imagine. Imagine então quando eu tenho que dizer um adeus, ou um até breve, ou um até logo, para uma pessoa que me fez rir, uma pessoa que supriu a minha solidão, uma pessoa que andou comigo, caminhou comigo. Como é difícil então dizer adeus. Eu estou convencido de que talvez essa dor, a do luto, seja a mais dolorosa de todas as dores. Eu estou falando aqui com gente que sabe do que eu estou falando. Todos nós, em algum momento da vida, a gente passou por isso. Todos nós enfrentamos isso, não é porque a gente quis, não é porque gostamos, mas a gente enfrenta isso. A morte parece que revela um pouco da nossa impotência, né? A morte revela a nossa incapacidade. A morte revela a nossa finitude.
A morte grita diante de nós que o pecado de fato nos mata. Toda vez que a gente faz um velório, um ofício fúnebre, o pecado está gritando, matei mais um. Porque diz Paulo aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Toda vez que morre alguém, a morte grita. Ainda bem que não é o grito da vitória. Porque aquele que está em Cristo, quem gritou o grito da vitória é Jesus. Quando matou a morte, quando venceu a morte. Geralmente, irmãos, quando a gente passa pelo processo do luto, a gente tem algumas etapas. A primeira etapa, quando a gente passa pelo luto, é ficar chocado. E alguns de nós ficamos até como que anestesiados. Você olha e fala assim, não acredito, isso não está acontecendo comigo. A segunda fase é quando a gente começa a sentir um certo abandono, sabe? Parece que Deus abandonou a gente, não ama a gente. A gente parece sentir-se abandonado por Deus, pelas pessoas, por aqueles que estão vivos. A gente fala, parece que agora não faz sentido a minha vida. E a terceira e última fase é o processo de cura, aceitação. Para uns demora-se mais tempo, para outros é mais rápido. Mas essa cura precisa acontecer. Ela precisa acontecer. É o tempo que você diz, olha, obrigado Deus pelo tempo que tive com ele, com ela, mas daqui para frente eu preciso seguir a minha vida. Eu vejo nesse texto, irmãos, aqui, algumas coisas que me ensinam a lidar com o luto na vida. Esse texto fala de uma mulher, e essa mulher tem um problema sério. Primeiro, ela é viúva. Bom, se ela é viúva, o marido já morreu. Se o marido já morreu, o luto ela já acabou de vivenciar. Quanto tempo? Não sei. Mas ela já vivenciou o luto, perdendo o marido. Eu lembro do meu pai, eu preciso contar isso a vocês. O pai diz uma coisa que eu sempre lembro, quando minha mãe morreu. O pai já tinha perdido o pai dele, no caso meu avô, a mãe. Ele diz, mas de todas as dores, a pior das dores é quando um cônjuge vai. Eu não sei o que é isso, não sei, mas alguns de vocês sabem. Talvez, entendo eu, que até biblicamente faz muito sentido ser uma das piores dores. Porque eu não me tornei um com o meu filho, eu não me torno um com o meu pai, mas diz a Bíblia que eu me torno um com o meu cônjuge. De tal maneira que quando o meu cônjuge morre eu também. Quando ele vai, vou também. Quando ele parte, eu também parto. É assim que fala. Pois é. Talvez essa seja uma das piores dores. Essa mulher vivenciou. Seu marido está morto. Agora, a segunda dor que essa mulher está vivenciando é sepultar um filho. Foge da lógica natural da vida. A lógica natural da vida é filho sepultar em paz. Lógica natural não significa que estamos acostumados, você está entendendo, né? Lógica natural é que, tecnicamente, o pai e a mãe vão primeiro do que o filho. Mas ela que inverte essa lógica. Ela sepulta e está indo sepultar agora o seu filho. Pois é. Duas dores cruéis. E no meio de um cenário assim, irmãos, a gente costuma dizer algumas coisas. Eu queria até ser prático aqui para você, que a gente piora muito a vida de quem está sofrendo. Quando a gente, de repente, tem uma família que perdeu um ente querido, a gente, na boa intenção, a gente chega para perto e a gente diz assim, Deus quer, como é que fala? Deus quis assim, né? A gente abraça a pessoa e diz, Deus quis assim. Ou abraça e diz, foi o melhor para ela. Mas eu queria dizer para você, à luz desses 10 anos de ministério meu, vou fazer agora, deixa eu dizer uma coisa para você. A melhor coisa a se fazer quando você está diante de uma família que perdeu alguém é ficar quieto. O silêncio, o seu silêncio, é mais consolador do que as suas palavras. Escreve isso na tábua do seu coração. Não há o que dizer, não há. Então não diga. Não é o que você diz que consola, é a sua presença, porque o Consolador é o Espírito Santo. Deixa com Ele. Só esteja presente. Só fique ali.
Alguns bem intencionados chegam para perto e às vezes eu fico vendo isso. A pessoa acabou de secar as lágrimas, a familiar, acabou de secar as lágrimas, está começando a se recuperar, aí vem uma pessoa lá da porta, vem e abraça, Deus quis assim, vai ser para o bem dela, e a pessoa se derrama em lágrimas de novo. Aí aquela pessoa senta, que abraçou, senta, aí a outra, o familiar, agora senta e tenta se recuperar, e começa a se recompor, aí vem mais uma lá, rapaz, e o processo, para quem está vivenciando o luto, isso não é bom. Você está piorando, mesmo com a boa intenção de ajudar. Então, uma dica que eu te dou, fale o menos possível, só esteja presente, fique ali por perto. Quem perdeu sabe que você é incapaz de fazer qualquer coisa. Quem perdeu sabe que você e eu, nós, somos impotentes, mas a sua presença ali vai fazer toda a diferença. E tem gente que ainda diz, né? Chora não. Meu Deus. Deixa eu te dizer, eu ia dizer depois, mas vou dizer agora. O único que tem direito de falar não chore é Jesus. Você não tem. Eu não tenho. O único que tem direito de falar não chores é Jesus. Por quê? Ele é o único que tem o direito. Porque ele é o único que tem poder para mudar o cenário. A gente fala isso com os filhos, mas pais não deviam falar isso com os filhos. Entendo, tá? Entendo que tem um momento que a criança chora de pirraça mesmo. Chora não! Entendo. Mas é preciso ter sensibilidade. Filhos precisam chorar. Pais precisam chorar. Chora sim. Pode chorar. Não tem nenhum problema no choro. Então nunca diga isso, principalmente num velório. Chora não, eu digo, chora sim. Chora tudo que você quiser chorar. Eu tirei algumas lições desse texto, desta viúva que está com o ofício fúnebre, o cortejo, saindo da cidade. Mas que Jesus sai de Cafarnaum, anda 50 quilômetros para encontrá-la, devolver-lhe o seu filho. Tirei 3 lições e aqui eu queria que você prestasse atenção. Número 1. A primeira coisa que eu aprendo, irmãos, para você aprender a lidar com o luto, reconheça que o luto é inevitável. Chega para o pobre, chega para o rico. Chega para aquele que tem mais recurso, tem família grande, para aquele que tem família pequena. Chega para a viúva de Naim, mas chega também para o homem e para a mulher de Alto Caparaó. O luto é inevitável. Não há o que fazer. Então, o dia que você perder alguém, eu não quero que isso aconteça, mas eu também não posso fingir e pregar mentira para você. Uma hora ou outra, ou você vai dizer adeus para alguém, ou alguém vai dizer adeus para você. Não tem conversa. É a realidade. É inevitável. Então, a primeira coisa que você tem que entender quando você passa por isso é que isso é inevitável. Então pare de se culpar. Se eu tivesse feito, se eu tivesse deixado de fazer aquela outra coisa, mas é inevitável, chega para todos nós. Chegou para uma viúva que já tinha sepultado o marido, agora tem que sepultar o filho. É inevitável, não há o que fazer. Realidade da vida. Toda família sofre, gente. A de crente tem que sepultar um ente querido, mas a do ímpio também. A do cheio de Deus, a cheio do Espírito Santo. Por que a gente sofre? Bom, a gente sofre por causa do pecado. Nascemos em pecado, vivemos no mundo caído. E enquanto o pecado houver em nós, neste corpo, sofrimento será algo inevitável. Até aquele dia que Jesus vai nos dar um novo corpo. Habitaremos num novo país celestial. Pois é, aí nesse tempo, aí sim, sem pecado, agora não haverá mais luto. Portanto, meus irmãos, o que é normal no luto? Primeiro, é a fase de choque, sabe? Então, deixa eu te falar aqui, porque de repente eu posso estar falando com gente que recentemente vivenciou isso, ou gente que já vivenciou algum tempo, mas ainda não foi curado. Então, a minha intenção é te ajudar. Quando a gente perde alguém, a gente, primeira coisa, fica chocado. Primeira coisa. Eu quero te ensinar isso para você entender que é normal você ter isso. Sou um bicho, pastor, estou em choque. Não, você não é um bicho, você é gente. A gente fica chocado. Primeira coisa, então, primeira fase é a fase de choque. A segunda fase é de raiva. A gente começa a ter raiva de Deus.
Por mais crente que você fique, irmão, no coração passa uma raivinha. Mais crente que você seja. A raivinha é o seguinte: Deus, eu quando pedi minha mãe, eu fiz uma lista na minha cabeça. Ô Deus, aqui, tinha fulano, beltrano, ciclano. Por que você não levou essa turma primeiro? Logo a minha mãe, eu fiz aqui no meu coração. Eu não sei vocês quando lidam com isso, mas eu fiz. Eu falei, Deus, tanta gente pior na minha cabeça, sabe? Raiva. A terceira fase é a barganha. A gente tenta negociar com Deus. Senhor, eu vou fazer um acordo aqui. Eu vou mudar, vou ser melhor. Se eu permitir isso, vai acontecer isso. E alguns falam, Senhor, eu queria que o Senhor até ressuscitasse a pessoa. A gente começa a negociar com Deus. A quarta fase é a fase tensa, é a da depressão, sabe? É quando cai a ficha. É quando seu cérebro avisa você, não tem jeito mais, a pessoa se foi. Não tem jeito. Essa fase é dolorosa demais, mas é essencial. Nesse momento aqui, a pessoa geralmente fala assim, eu nunca mais vou me apegar a ninguém. Nesse momento a pessoa diz assim, eu não tenho motivo mais para viver, eu tenho que morrer também. Já viram gente falar isso? Não faz sentido a minha vida sem ele ou sem ela, acabou. Se acabou para ele, também acabou para mim. Para que viver nessa terra? É a fase da depressão, onde o cérebro avisa o seu corpo que não tem mais jeito. E a última fase é a fase da aceitação. Essa fase nem todo mundo passa, infelizmente. Às vezes as pessoas têm 20, 30, 40 anos que sepultou uma pessoa, mas ela ainda está na fase da depressão. E eu queria, com a ajuda de Deus, que essa minha palavra fosse uma ajuda para você sair dessa fase. Você precisa entrar naquela fase da aceitação. Isto é, a fase da aceitação eu começo a dizer, Deus, obrigado então pelo tempo de vida que o Senhor deu a ele, a ela. Se viveu 20, obrigado pelos 20 anos. O Senhor tirou de mim para estar com o Senhor, mas eu te louvo pelos 20 anos que esteve comigo. É a fase que você começa a falar assim, a vida dele ou dela acabou, mas a minha não. Eu preciso seguir em frente. Deus cessou seus planos na terra para ele e para ela, mas Deus não cessou seus planos para mim nessa terra ainda. É a fase que você começa a seguir em frente. Ah, pastor, significa que eu vou esquecer? Não, você nunca vai esquecer. Nunca. Significa que você não vai sentir ainda saudade, não vai doer na sua alma, vai doer, vai ter saudade, só que você vai aprender a conviver com essa dor. Estou falando para gente que já perdeu, gente que amava demais da conta. E você sabe o que eu estou falando. Você nunca esquece. E a dor nunca passa, só que você aprende a caminhar apesar dessa dor. É a fase da aceitação. E a minha oração é que, se de repente o seu coração, você que está aqui, você que está em casa, está nessa fase ainda, aprendendo a lidar com isso, é que Deus te console. Quando perdi minha mãe, deixa eu contar isso, que isso pode ser de ajuda para muita gente. Eu custei a aceitar. Não foi tempo longo, mas foi doloroso para mim. Aí voltei para o seminário, não querendo voltar, e um dia eu falei, Deus, só para você me curar. O Senhor não me curar. Eu via, sabe, na minha mente, estava estudando, eu via. Minha mãe, assim, não é assombração, não. Tá? Explicando você, eu via na minha mente, o coração, o desejo. Aí o professor falando, a minha mente só pensava na minha mãe. Eu falei, Deus, eu preciso de cura. Se o Senhor não me curar, eu não consigo sobreviver. Aí eu cheguei em casa um dia, eu li um livro. O primeiro capítulo do livro é Não Tente Mudar o que Não Pode Ser Mudado. Dali Galloway, o autor. Gente, eu tenho esse livro. Quando eu abro essa página, eu lembro. Parece que Deus derramou uma cura, assim, eu senti isso, sabe? É como que se dói, continua doendo, continuo tendo saudade. Só que agora, eu tenho algo que me impulsiona a sobreviver. Eu não estou travado. Eu não estou pensando que a minha vida não tem sentido. A minha vida tem sentido. O plano de Deus acabou para ela aqui na terra, mas para mim ainda não acabou. Então, não tente mudar o que não pode ser mudado. É o processo da aceitação. Nessa fase de aceitação, você começa a dizer assim, dias melhores virão. Nessa fase de aceitação, você começa a pensar, pelo menos vivi X anos com essa pessoa. Nessa fase, você começa a entender o seguinte, pelo menos agora ele está com Cristo.
Ela está desfrutando daquilo que ainda desfrutarei. Para mim é uma promessa futura, para ela já é uma promessa presente. Segunda coisa que eu queria te ajudar. Quando o luto atinge a sua família, segunda coisa, exerça o direito de chorar. Pode chorar. E tem muita gente que com medo, eu sou crente, eu não posso demonstrar fraqueza. Pode. Não há problema. Quando o luto atinge a nossa casa, a nossa família, podemos e devemos chorar. Esta mulher que havia sepultado o marido, agora está caminhando com o filho, ela está em prantos, diz o texto bíblico que ela estava chorando. E aí Jesus olhou para ela e falou assim: não chores. Jesus pode dizer não chore, mas eu digo chore. Por que eu digo chore? Porque eu não tenho poder para ressuscitar, dar de volta aquilo que está gerando dor em você, mas Jesus tem. Jesus disse para ela: não chore, porque eu posso secar a sua lágrima, eu posso devolver-lhe o seu filho, eu posso dar de volta a você a alegria. Não chores. Mas eu quero te dizer uma coisa: se não é Cristo, se é qualquer outro humano, pode chorar. Não fica reprimindo. Eu não posso. E eu tenho ficado preocupado, irmãos. Graças a Deus, em Alto Caparó isso acontece bem menos. Mas em Carangola eu fiz bons números de velório lá. E eu falei com a Clícia um dia, velório em Carangola não acontece no templo mais. Acontece nas capelas dos planos, né? Lá tem o vida, em vida, enfim. E eu ia nas capelas, gente, às vezes as pessoas, familiar próximo, sem lágrima. Eu ficava impressionado com isso. Então, deixa eu dizer a você, não tem problema chorar. Pode chorar porque dói mesmo. Pode chorar. Eu queria dar algumas dicas também em cima desse assunto aqui com vocês. Primeiro, não tenham medo de falar sobre a sua dor, não. Seja no tempo ou pós o luto. Não tenham medo de falar, não. Eu não disse a vocês introdutoriamente que a gente não gosta de falar desse assunto? Pois é. Mas não evita, não. Fale da sua dor, fale da sua saudade. É curativo. Não é assim a palavra. Como é que é a palavra? Cura você quando você conversa sobre isso. Segundo, evite ficar sozinho, viu? Quando você perder alguém, evita ficar sozinho. Evita. Porque a solidão de ter que dar um adeus já é grande. E os presentes, se eles deixarem você sozinho, é pior ainda. Então evite. E você evite deixar a pessoa sozinha. Evite deixar sua mãe que perdeu o seu pai sozinho, vice-versa. Evite. Esteja sempre presente, sempre em companhia. Mesmo que em silêncio, mas esteja presente. Questione o seu sentimento de culpa. Em terceiro, questione. Muitas vezes eu penso que as pessoas sentem muito culpadas. Principalmente quando perdemos gente que foi por alguma doença. E a pessoa fica assim: meu Deus, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito X, Y, talvez não teria acontecido. Pois é, não fica se culpando, não. Porque nessa hora o seu cérebro trabalha contra você e ele tenta levantar coisas para piorar a sua dor. Então, nesse não é o momento de você tentar achar culpados. É o momento de você vivenciar o seu luto. Quarto, evite tomar decisões importantes nesse momento. No luto e pós-luto. Decisões importantes não cabem nessa hora. Sua emoção, a sua razão estão afetados. Não tome decisões. Toda decisão que você for ver que é importante, você diga: olha, no futuro a gente resolve isso. Agora não é o momento. Quinto, você precisa de aprender a lidar, irmãos, com as datas. Se tem uma coisa difícil de lidar, é com as datas. Às vezes a pessoa foi, e aí ela faz aniversário no mês X. Quando chega naquele mês X, você fica cabisbaixo. Sabe? A alegria se foi. É preciso aprender a lidar com as datas. É preciso. Sempre você vai se lembrar.
E é tão engraçado isso que, às vezes, enquanto estava vivo, você esqueceu do aniversário, mas depois que morre, você nunca esquece. A data do falecimento, morreu dia X, tal hora, algo que fica na sua alma. Então, equilibre o seu coração para isso não fazer você não viver. Você precisa de continuar a sua vida. Sexta coisa difícil é lidar com os pertences, né? E aqui eu queria te dar uma palavra. O que você faz com os pertences daquela pessoa que você ama tanto? A primeira palavra que eu queria te dar em cima disso é: não tenha pressa. Não tenha pressa. Os pertences estão lá, de repente tem roupas, móveis, tem até imóveis. O que você vai fazer? Calma, espera um pouco. Tempo não cura, mas tempo pode ser um aliado. Espera um pouco. Depois que você estiver melhor, reúna a família e veja o que fazer. Via de regra, eu aconselho a doar. A doar as roupas, doar os pertences. Doar aquilo que te causa lembrança. Porque você precisa de continuar vivendo. Eu lidei com uma pessoa que perdeu uma filha. E a filha dormia naquele quarto. No quarto tinha um quadro grande da filha. E tinha uma escada. Sobe a escada, e quando você virava a escada, você dá direto com o quadro. E aí eu falei com a mulher, ela falou comigo: pastor, toda vez que eu subo aqui a escada, eu volto chorando. Eu falei: por quê? Porque toda vez que eu subo a escada, eu dou direto com o quadro da minha filha. Eu falei com ela: por que você não tira o quadro? Ah, mas eu estaria ofendendo a memória. Não, você não está ofendendo a memória. Você está sobrevivendo. A vida dela, Deus terminou os planos aqui na terra, mas a sua não. Então tire. Aí ela, com muita relutância, tirou o quadro. Ela subia, deixou de ser um gatilho mental para a dor. Quando ela passou, tirou os móveis do quarto, remobiliou o quarto, deu outra cara, a vida que segue. Então, isso é uma decisão pessoal. Você tem que avaliar. O que eu quero te mostrar é que você precisa continuar a sua jornada. Se algo te afeta muito, tome muito cuidado para que você não deixe de viver por causa de alguém que já foi. De repente você pode doar para asilos, você pode doar para bazar, coisas que podem ser muito úteis para alguém. Não faz sentido você deixar guardado lá, apenas para te causar mais dor ainda. E eu vou terminar minha palavra nesta manhã com o terceiro ponto. O que fazer quando o luto atinge a família? Este é o ponto melhor. Creia no consolo gracioso, incondicional, incomparável de Deus. Se tem alguém que pode nos consolar neste momento, esse alguém é o Senhor. Ele é mestre no consolo. Ele pode gerar consolo em mim e em você, para que você não deixe de viver por aquele que morreu. Ele pode, o Deus de toda consolação. O que me encanta é que Jesus parou aquele cortejo, e Jesus olha para aquele jovem que está morto, dá a vida a ele, devolve aos braços da sua mamãe. A mamãe que ia em lágrimas para o cemitério, agora volta em júbilo de alegria para casa com o filho no colo. Por isso que ele pode dizer: não chores. Porque ele tem poder de dar vida ao morto, ele tem poder de restituir, ele tem poder de consolar. Irmãos amados, nunca esqueça do consolo de Deus. Se tem um momento que você pode clamar e suplicar muito pelo consolo, é nesses momentos de luto, porque Ele sabe daquilo que a gente vive e vivencia. Quando Jesus chegou no velório no sepultamento de Lázaro, 4 dias, diz a Bíblia que, mesmo Jesus sabendo que ia ressuscitá-lo, Jesus chorou. Por que ele chora? Ele chora porque ele sabe o quanto que isso machuca a gente, o quanto que dói na gente. Ele chorou. Bom, se o meu Senhor chorou, você imagina então eu e você. Creia no consolo gracioso de Deus. A Bíblia diz, irmãos, em Isaías 66, 13: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Portanto,
Eu queria terminar a minha palavra nesta manhã dizendo para você o seguinte, dizendo para você que esta mãe achou que nunca fosse mais abraçar o seu filho, mas Jesus a devolveu e ela voltou com ele nos seus braços para casa. Não significa que quando nós perdermos alguém, o Senhor Jesus vai ressuscitá-lo. Não nesse momento. Mas eu queria te lembrar de uma promessa, que chegará um tempo em que voltaremos a nos reencontrar. Seja num abrir ou fechar de olhos, como diz o apóstolo Paulo, se Jesus voltar, para todos nós aqui, iremos juntos para o céu, aqueles que estão em Cristo, ou seja, no dia da nossa morte. Mas o que eu quero te dizer é que um dia nós voltaremos a nos encontrar. Para esta família foi mais rápido, aqui na terra. Para nós é certeiro de que voltaremos a nos encontrar no reino celestial. Portanto, aqueça o seu coração com essa verdade. É uma verdade inegociável. É uma verdade profunda das Escrituras. Que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Essa é uma promessa da Bíblia para mim e para você. Segundo, se o luto é inevitável, valorize o hoje, irmão. Há uma música composta aí por um cantor sertanejo que diz, quero flores em vida. Essa música não é de crente, mas devia ser. Tem mais letra do que muita música gospel. Quero flores em vida. Às vezes a gente está brigando por tão pouca coisa, gente. E aqui eu estou falando com você, de repente você está dentro do seu contexto familiar, brigando por coisas tão miúdas, tão pequenas e tão insignificantes. Valorize, porque o luto é inevitável, uma hora ou outra, ou ele dirá adeus para você, ou você para ele, para ela. Então valorize o agora. O amanhã era incerto, o presente é o que você tem, então pare de lutar por coisas tão miúdas. Às vezes estamos emburrados por coisas tão pequenas, sem conversar, sem falar dentro de casa. Meu Deus! Entenda que a morte é inevitável, valorize o hoje. Faça um elogio hoje, dê um abraço hoje. Fale o quanto você ama hoje. Por que você vai deixar para falar isso só no dia que a pessoa partir? Estamos numa geração tão doente que o mais ímpio dos ímpios morre e fica santo. O mais miserável dos miseráveis morre, vira um Deus. Porque a nossa geração, o remorso é pior do que a gratidão. Nossa geração não sabe valorizar a vida. Aí morre, o remorso bate, agora nós temos que elogiar, agora não adianta ter flor, agora não adianta abraçar, acabou. Faz isso enquanto está vivo. Aí eu quero dizer para você, casal, casado, para você, família, pai, mãe, para que você vai ficar em discussão, em briguinhas, em contendas por coisas tão miúdas, sendo que da cedo ou tarde você pode ter que dizer um adeus. Aí você vai dizer lá no caixão? Não, diga hoje, dá um abraço hoje, leva a sua esposa para comer um almoço diferente hoje, faz um agrado hoje, viva a vida hoje, porque amanhã você não sabe se você estará vivo amanhã. Eu estou vendo uma geração que, preocupada em recurso, preocupada em juntar dinheiro, só nega para a família um melhor. Aí morre, quer dar o melhor velório, o melhor caixão, para quê? Se não fez enquanto está vivo. Hoje é o tempo da gente reconciliar, irmãos. É o tempo da gente falar assim, não, eu quero flores em vida, então eu quero te elogiar, eu quero te amar, eu quero te beijar, eu quero andar com você. A gente tem diferença, a gente pensa diferente, mas aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos desune. Nós temos motivo para caminhar junto, deixar as briguinhas e vivenciar a vida. Viver em família é isso. Aprender a lidar com as percas. Eu termino minha palavra dizendo para você o seguinte, diz a Bíblia que a fama de Jesus se espalhou. A Bíblia não fala isso, mas me dá a entender que esta mulher, quando voltou para casa, com o filho no colo, ela não cansou de falar de Jesus. Em todo lugar, em qualquer canto, em qualquer avenida, em qualquer rua, em qualquer cidade, seja no salão do governante ou nas enfermarias dos hospitais, ela não cansou de dizer sobre o Jesus que lhe deu vida ao seu filho. Portanto, eu queria dizer para você, nunca é tarde para a gente abraçar, beijar, amar, cuidar,
amparar. Faça isso hoje, porque amanhã pode ser tarde demais.